Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos e disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Versículo 4, mas Paulo disse: certamente João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Diga graças a Deus pela sua palavra. Que alegria estar aqui nessa noite. Eu gostaria de falar sobre o tema Poder para Guerrear e relembrar uma das fundamentais doutrinas que norteia a nossa vida aqui nessa noite. Estou falando da doutrina do Espírito Santo. Estou falando do poder do Espírito Santo. E me parece que o tema do Radical foi esse também, né? Recebereis, é isso, gente? Batiza com fogo. Quem ainda crê que Jesus batiza com fogo? Glória a Deus. Queridos, mas deixa eu introduzir aqui os irmãos ao texto que nós acabamos de ler. A cidade de Éfeso era uma das mais proeminentes ou relevantes da Ásia Menor. Essa cidade ela ficava na encruzilhada do mundo, sobre o rio Cáster, que ficava a mais ou menos aí 3 milhas do mar Egeu. Ali naquela cidade muita coisa acontecia, era uma cidade próspera, era uma cidade do ponto de vista cultural muito abastada. Enfim, a cidade de Éfeso, comparada até nos dias de hoje, seria comparada à cidade de Nova York, ou se formos comparar aqui no Brasil, seria como São Paulo, Rio de Janeiro. Era uma grande metrópole. Só que, do ponto de vista espiritual, era uma cidade que Satanás comandava. Satanás mandava naquele local. Era ali naquele local que tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Me refiro ao templo da deusa Artemis, ou da Diana dos Efésios. Aquele templo era um local de adoração, não somente a esta deusa, mas outros deuses da antiguidade. Ali também havia as prostitutas do templo, ou as prostitutas cultuais. O sexo era utilizado para culto, e isso também atraía muita gente. Bandido gostava daquele local, mercenários gostavam daquele local, pessoas de má fama gostavam daquele local. Era exatamente ali que Deus envia a sua igreja, que Deus implanta a sua igreja. E eu já falei essa frase aqui de um grande homem de Deus: é melhor desempenhar um ministério na porta dos infernos a desempenhar no coral dos anjos. Eu quero acreditar que Deus está levantando o radical aqui nessa noite, porque as portas do inferno estão te aguardando, e ali você vai operar o seu ministério de forma tremenda e gloriosa. Fala para o seu irmão aí que é um radical. Fala assim: Deus não te chamou para o coral dos anjos, Deus te chamou para atacar o inferno. Eita glória! Vamos embora. Então, era mais ou menos assim. Era mais ou menos assim na cidade de Éfeso. Era mais ou menos assim. Satanás, ele começava a sua rotina diária. Ele chegava, olhava para um e falava: levanta,
Para que eu vou me levantar? Levanta e vai se prostituir. E a pessoa levantava e ia se prostituir. Satanás. Ele chegava para outro e você aí, levanta e vai beber. E a pessoa levantava e ia beber cachaça. Depois chegava para outra, você aí se levanta e vá roubar. E a pessoa levantava e ia roubar. Satanás comandava. Só que a realidade de Éfeso teve um antes e um depois. Antes era Satanás que levantava, mandava, fazia, acontecia. Depois surgiu a presença de um homem chamado Apóstolo Paulo. Ele resolveu entrar dentro daquela cidade. Quando ele entrou ali, ele viu uns crentes que estavam ali, que já criam em Jesus, que já criam no batismo de João. Mas ele faz a seguinte pergunta, a pergunta que permeia os séculos, permeia os dias, permeia os tempos e chega até aqui nessa noite na Ebenezer. Varões e irmãos, recebestes o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram, nós nem ainda sabemos o que é Espírito Santo. É óbvio que quando eles falaram, nós nem ainda sabemos o que é Espírito Santo, eles não estavam falando do Espírito Santo como pessoa. Ele estava falando da segunda maior experiência depois da salvação. A primeira grande experiência é a experiência da salvação. A grande experiência da lavagem, da regeneração. É quando recebemos ao Senhor Jesus como único, suficiente e exclusivo Salvador. Único porque não existe outro. Suficiente porque não precisa de outro. E exclusivo porque só Ele se apresentou para nos salvar. Pois bem, e então eu quero desenvolver aqui com os irmãos, falar sobre alguns textos, sobre essas duas grandes experiências. Em Mateus capítulo 3, verso de número 11, a palavra vai dizer, eu em verdade vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que João Batista está dizendo? Eu batizo com água. Eu os batizo com água, mas vem um outro tipo de batismo aí. Eu estou batizando vocês aqui nesse rio, mas aquele que é mais poderoso do que eu, ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. A palavra batismo, ela significa imergir, afundar, sepultar. Um irmão, um dia desses, foi numa igreja lá na Argentina e ele achou interessante que os pastores estavam batizando as pessoas e eles diziam o seguinte, eu te mato em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que a palavra batismo pode significar também, sepultar, matar. Ali era uma simbologia de um velho homem, o homem adâmico morrendo e o homem de Deus nascendo. E então João estava falando, o meu batismo ele se limita aqui, com as águas, mas virá um que é mais poderoso do que eu. Esse, ele vai te imergir. Esse, ele vai te afundar. Esse, ele vai te mergulhar. Esse, ele vai te colocar lá dentro do Espírito Santo. Enquanto eu batizo com água, ele vai batizar com fogo. É óbvio que esse fogo aqui não é um fogo literal, mas é o fogo de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, verso de número 4, estando com eles, determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. É Jesus também falando que existe uma primeira experiência, existe um primeiro batismo, mas existe um batismo distinto, diferente da primeira experiência. Existe o batismo nas águas, mas existe também o batismo no Espírito Santo. Em Lucas capítulo 24, verso 49, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que, fala comigo, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, existe essa distinção entre o primeiro batismo, a primeira experiência salvífica e também a segunda grande experiência, que é o batismo no Espírito Santo.
Os dois são importantes. Nós estivemos aqui numa terça-feira falando sobre esse poder interior. Algumas pessoas pensam, ao falar do batismo do Espírito Santo, que esse é o grande alvo da igreja. A meta da minha vida é ser batizado no Espírito Santo. Biblicamente falando, essa não deve ser a meta do homem de Deus, da mulher de Deus. O Espírito Santo é óbvio, o batismo no Espírito Santo é óbvio, é uma grande porta para o sobrenatural, para os dons sobrenaturais. No entanto, o alvo do crente é um. Qual é esse alvo? Ser mais parecido com o Senhor Jesus. Fala para alguém aí, o teu alvo é ser mais parecido com o Senhor Jesus. Quanto mais crente você é, mais você fica parecido com Jesus. Quanto mais você bebe do Espírito, mais parecido você fica com o Senhor Jesus. Eu não me interesso em ser parecido com nenhum tipo de político. Eu não me interesso em ser parecido com nenhum tipo de cantor. A minha intenção, a minha obsessão, o meu fascínio é parecer com o Senhor Jesus. Não existe elogio melhor quando alguém diz o seguinte: tu é cristão, tu é servo de Deus. Fala comigo, não é pelo brilho, é pelo fruto. Aleluia. Você fala como ele, você se comporta como ele, você age como ele. Por isso a palavra cristão significa pequenos cristos. Mas deixa eu falar aqui um pouco sobre esse poder, essa primeira experiência. Quando recebemos o Senhor Jesus, irmãos, automaticamente, fala comigo, automaticamente, o Espírito Santo, ele entra dentro da gente. O Espírito Santo, ele entra dentro do nosso espírito. Ele se mescla ao nosso espírito. Leandro, imediatamente. Quando a pessoa ela se decide para Jesus, Deus resolve habitar dentro dela. Não é extraordinário? Pra gente que antigamente era habitação de demônio, pra gente que antigamente entrava pombagira, nego velho, preto velho, pra gente que antigamente entrava tranca-rua, pra gente que antigamente entrava vários espíritos imundos, agora vem Jesus, limpa tudo e vem o Espírito Santo, aleluia, voando e dizendo: agora eu vou habitar. Vamos na Bíblia, irmão, vamos na Bíblia. Lá em Efésios, capítulo de número 2, versículo 22. No qual também vós, juntamente, sois edificados. Para quê? Para a morada do Espírito Santo. Ele não vem e sai, ele vem e fica. Aleluia, levanta a sua mão quem já aceitou Jesus aqui. Levanta a sua mão quem está em Cristo Jesus aqui. Agora pega na mão do seu irmão aí e diz assim: tem um Deus morando dentro de você. Eita, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 16. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus, e o que Deus habita em vós. Romanos capítulo 8, versículo de número 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que diz que nós somos de Cristo é a morada do Espírito Santo dentro de nós. 1 João capítulo de número 4, versículo de número 3. Aleluia. Todo aquele que não confessa que o Espírito Santo vem de Jesus, esse não é de Deus. João capítulo 20, verso de número 22. E havendo dito isto, Jesus soprou-lhes e diz: recebeis o Espírito Santo. Irmãos, esse novo nascimento, quando a gente recebe a Jesus, é automático. O Espírito Santo, ele passa a morar dentro do crente. Ele habita dentro do crente, testemunhando dentro do crente. Esses dias eu estava aqui com os irmãos, estávamos falando sobre a voz de Deus. Esse Espírito, segundo o que Romanos diz lá no capítulo 8, verso 12, e também no verso 14, ele testifica, ele testemunha dentro de nós. Eu nunca vi Jesus, irmãos. Talvez você tenha tido alguma experiência com algum clarão ou algum sonho, mas eu particularmente nunca vi Jesus. Eu creio pela palavra, eu creio pelo testemunho, eu creio pelas minhas experiências, mas eu nunca vi Jesus. Mas se eu perguntar aqui para você, que talvez também não tinha visto, de onde vem essa convicção de que você é salvo? Por exemplo, se eu perguntar para alguém aqui quem é salvo, quer ver? Quem é salvo aqui em nome de Jesus? Fala. Vou melhorar a pergunta aqui. Quem aqui, se o arrebatamento acontecer agora, vai subir, dar um glória a Deus aí alto?
Agora eu vou melhorar a pergunta. Quem aqui, se sair daquela porta, vier um caminhão ou um ônibus, te dar uma pancada, estraçalhar para todo lado, tem convicção que vai para o céu? Levanta as duas mãos aí e glorifica a Deus. Agora, eu pergunto, quem te falou isso que tu é salvo? Quem falou? Existe algum documento autenticado do céu? Alguém assinou? Um anjo desceu e falou, tu é salvo? Não, lá dentro o Espírito Santo falou, tu não viu, mas eu vi. Tu não fez, mas eu fiz. Eu testifico que tu és filho de Deus. Filho de Deus. Você tem falha. Você é pecadora. Você é pecador. Ai, 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 ai. A Bíblia diz, pastor Henrique, a Bíblia diz que um dia Jesus testemunhou de João Batista. Olha que coisa linda, Léo. Um dia Jesus testemunhou de João Batista. Ele diz assim, nenhuma pessoa, esse homem, né, ele é aquele que nasceu de mulher. Ninguém que nasceu de mulher é maior do que ele, mas aquele que é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Eu várias vezes fiquei confuso com relação a esse texto, e eu tive que entender a seguinte coisa: todos os profetas levantados no Antigo Testamento tiveram a presença do Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo naquela época, ele descia por medida, diferente de hoje. Ele não era, o crente, as pessoas de antigamente não tinha como habitação o Espírito Santo, mas eles recebiam de forma repentina, de forma momentânea, mas nenhum deles recebera o Espírito Santo no ventre. Aleluia. Mas Leandro, Jeremias não foi chamado dentro do ventre? Jeremias foi chamado dentro do ventre, mas ele não ficou sendo usado dentro do ventre. Só existe um versículo, só existe um exemplo de alguém que foi tomado dentro do ventre, e esse alguém se chama João Batista. A mãe de Jesus, um dia visitou a Isabel, e a Bíblia vai dizer que a criança saltou pelo Espírito Santo dentro do ventre, e por isso Jesus falou que dos nascidos de mulher não existe ninguém maior do que João Batista, porque foi ele que recebeu o Espírito Santo desde o ventre como feto. Mas agora vem Jesus e fala, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O que significa isso? Que aqueles que viriam após a ressurreição de Jesus, aleluia, ele já possuiria a habitação do Espírito Santo dentro dele. Irmãos, eu estou falando do crente mais capenga, eu estou falando do crente mais ruim, eu estou falando do mais pecador, eu estou falando daquele que se arrasta, eu estou falando daquele crente carrinho de mão, que a gente tem que levar ele até o arrebatamento. Esse é maior do que João Batista, porque o Espírito de Deus está dentro dele. Aleluia. Ebenezer, dá um abraço em alguém e fala assim, tu não sabe, mas tem um Deus dentro de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Levanta as duas mãos para os céus aí comigo. Só quem tem, só quem tem, só quem tem. Você vai dar um minuto de glória forte, você vai dar um minuto de glória com vontade. Leandro, eu estou cansado do radical, é o último. Aleluia. Vai! 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 Eu tô sem vontade de dar glória, dá sem vontade mesmo. Shirabalara carabalara querebe combina lá da badacala da badacábia. Rebele cobilara seque da badarale querebe cobilara badarabadai. Temos que voltar a falar do Espírito Santo. Temos que voltar a pregar sobre o Espírito Santo. Temos que voltar a cantar sobre o Espírito Santo. Ele habita. Ele fala lá dentro. Ele fala no nosso espírito. Ele guia. Ele testemunha, Ele te dirige. É Ele que fala, não faz isso, eu estou falando contigo.
É Ele que fala, levanta e vai lá orar pelaquela pessoa. Tenha convicção que é Ele. É Ele que fala, eu vou curar aquele fulano de tal hoje. Vai lá e coloca a mão porque Ele vai curar sim. É Ele que inspira os pregadores na palavra. É Ele que tomou o radical nesse evento hoje, o dia todo, durante sexta, sábado e domingo. É Ele que vai levantar um exército nessa festa. O Jeová Sabaoth. Ele vai... É Ele, é Ele e é Ele. Segunda experiência. Atos capítulo 19, verso 1 e 6 vai dizer: foste batizado no Espírito Santo quando creste. Nós nem sabemos ainda o que é o Espírito Santo. E Paulo vai explicar, na verdade João batizou com água, mas Jesus, na verdade, Ele batiza no Espírito Santo e com fogo. Lucas capítulo 11, verso de número 13: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Aleluia. Coloca na sua lista de petição principal, primordial, o batismo no Espírito Santo. Leandro, eu sou batizado. Peça mais comunhão a Deus, peça mais aproximação do Espírito Santo. A sua vitória começa no espiritual. A sua vitória começa de dentro para fora. Eita, glória a Deus. Só o Espírito Santo pode te dar a sustentabilidade para receber aquilo que Deus tem para você. Leandro, eu quero ser uma missionária. Se não tiver a base do Espírito Santo, não vai dar. Leandro, eu quero ser um grande pregador. Se não tiver a base do Espírito Santo, não vai dar. Precisamos criar energia de Deus para estar operando com fé, com graça nessa terra. Precisamos do batismo no Espírito Santo. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra diz, aleluia, em Gálatas capítulo 3, verso de número 2: e só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nós temos que pregar pela fé, irmão. Temos que orar por aqueles que estão doentes, sim. Temos que orar por aqueles que estão enfermos, sim. Se está enfermo, vem que a gente vai orar. E se Jesus não curar hoje, a gente ora amanhã de novo. E se Jesus não curar amanhã, a gente ora depois da manhã. O que Jesus quer é fé. O que Jesus quer é que você creia. Se podemos falar isso com relação à cura, podemos falar isso também com o batismo no Espírito Santo. Existem pessoas que desanimam, existem pessoas que se travam, dizendo que o batismo no Espírito Santo não é para ela, que o batismo no Espírito Santo é para pregador, que o batismo no Espírito Santo é para pastor, que o batismo no Espírito Santo é para missionário. A Bíblia diz que o batismo no Espírito Santo é para todo mundo. Qual é o pai que, se o filho pedir o Espírito Santo, ele vai dar pedra, ele vai dar outra coisa? O que Jesus está falando: pede-me e eu vou te dar, pede-me e eu vou te abençoar. Glória a Deus. Atos capítulo 2, verso 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedesse que falasse. Atos capítulo 1, verso 8: mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ás testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Poder para testemunhar. Irmãos, deixa eu dizer uma experiência pessoal, porque algumas pessoas acham que o motivo, o propósito do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, é só falar em línguas. Não é isso. Falar em línguas. O propósito do Espírito Santo é me deixar mais animado, mais alegre. Não é isso. O propósito do batismo no Espírito Santo é tirar minha timidez. Não é isso. É muito mais do que isso. O batismo no Espírito Santo é a porta para o sobrenatural. Leandro, eu não sou batizado no Espírito Santo e Deus me usa. Imagina quando for. Imagina quando o Espírito Santo de fato descer sobre você. Aí ninguém vai te segurar na terra. Mas é uma porta para o sobrenatural. É uma porta para a visão. É uma porta para a revelação. Irmão,
irmão, eu profetizo que a Ebenezer ela é uma igreja completa, uma igreja de palavra, uma igreja de louvor, uma igreja de revelação, uma igreja de profecia, uma igreja de visão, uma igreja que Deus vai operar por meio do Espírito. Oh, glória! Depois do batismo no Espírito Santo, irmão, eu endoidei. Depois do batismo no Espírito Santo, eu passei a não ser mais um agente secreto. Eu tinha prazer. Eu lembro do meu primeiro emprego, novo convertido. Falando nisso, irmão, se grupo que Jesus gosta para batizar se chama Novo Convertido. E parece que o Radical também está no meio desse pessoal aí. Por quê, irmão? Porque eu vou dar meu exemplo aqui do Radical. Posso contar, irmão, isso aqui? Posso contar, meu presidente do Radical? Irmão, quando alguém me chamou para o Radical, eu estava pensando o seguinte: cara, isso é coisa de criança. Eu já tenho quase 40 anos de idade. Você vai ficar me chamando para essas brincadeiras aí? Isso é reunião de adolescente, cara. Olha, eu já passei por tanta coisa, desculpa, irmão, tanta situação. Eu preciso de um novo microfone, pastor. Ai, Jesus. Queria outro? Aí, irmãos, eu falei, cara, isso é coisa de criança. Deixa eu pegar aqui. Aí eu falei assim, isso é coisa de criança. Eu vou no Gogó até alguém me ajudar aqui, irmão. Vamos lá. Eu falei, isso é coisa de criança. Isso é coisa... esse bracinho de fazer o que lá, até eu descobri que lá Deus também nos Pode, pastor, só um pouquinho. Se tem um grupo que sofre ali, mas é quem escolhe para líder. Ô, Jesus do céu, tem misericórdia. E eu sei que Jesus me desconstruiu de uma forma tremenda. Não desconstruiu a base da palavra, não é isso. Mas desconstruiu certos paradigmas que a gente tem. Como o pastor Henrique falou aqui, a gente se acha muitas coisas às vezes. Às vezes a gente se acha o tal. Às vezes a gente está num nível que nem mais na palavra a gente quer glorificar a Deus. Irmãos, desculpa falar isso, mas às vezes é uma dificuldade para pregar em alguns lugares. Você sente um peso. Sabe por quê, irmãos? Levantou-se um grupo de analistas. Levantou-se um grupo de fiscal. Aquele ali prega melhor. Não, aquele ali faz assim. Aquele ali tem uma agenda tal. E fulano quebrou tudo. O pregador não está aqui para quebrar tudo não, irmão. Nem Jesus fica quebrando tudo. Ele quebra quando ele quer, mas nem Jesus fica quebrando as coisas todas. Mas parece que as pessoas não estão mais sensíveis. E o Radical também teve essa finalidade de trazer mais sensibilidade à nossa vida. Ontem eu estava conversando com um presidente de igreja. E eu vou levar ele primeiro pela experiência Radical. E depois eu vou levar a igreja dele toda, irmão. Sabe por quê, pastor Henrique? Irmãos, resultado. Eu vou pregar numa igreja em novembro, que a igreja da pessoa, ela foi para 300% de membro. Você sabe o que é isso, irmão? Depois do Radical, a igreja foi para 300%. Um crescimento... Aí ficou um montão de gente com inveja, né? Que crescimento é esse? Mas é o Radical em si, irmão? Não, o Radical é uma ferramenta do Espírito Santo, para trazer mais sensibilidade, para dizer, você não é nada, mas eu sou tudo, e eu vou fazer através de um nada, e fazer grandes coisas na sua vida. Agora deixa eu te falar, irmãos, existe um revestimento de poder, e a intenção principal não é fazer você falar em língua, é para te dar mais ousadia, é para te deixar mais crente. Eu no meu primeiro trabalho, eu lembro, irmãos, não tinha um dia que eu não falasse de Jesus. Depois do batismo no Espírito Santo, irmãos, eu que tinha medo de levar a Bíblia, eu comecei a levar uma Bíblia maior que tinha, irmão, só para provar para todo mundo que eu era crente. Não passava um na minha frente, irmão, que eu não anunciasse e falasse o Evangelho do Senhor Jesus. E por incrível que pareça, um dos jovens que eu ganhei para Jesus nesse meu primeiro trabalho foi o que me levaria para o Radical lá no futuro. Irmãos, o batismo no Espírito Santo vai te levar a águas mais profundas, vai te levar a coisas mais tremendas. Eu estou aqui nessa noite por vontade divina para te dizer: busque o poder de Deus. Busque o batismo no Espírito Santo. Deus está levantando um grande exército aqui nessa noite. Deus está levantando um grupo cheio de poder aqui nessa noite. Irmãos, olha só.
Precisamos do poder de Deus. Precisamos da unção do Espírito Santo. Eu às vezes me preocupo, Aline, do tanto de conteúdo psicológico. Eu não estou dizendo que é errado, pode ser ferramentas, mas parece que os conteúdos psicológicos estão ultrapassando a palavra de Deus nos últimos dias. Coisas que a palavra de Deus tem a cura, tem a solução. Muitas vezes estamos deixando a palavra de Deus e indo atrás de filosofias vãs a fim de ter cura para a alma. Eu quero dizer uma coisa: Deus tem batismo no Espírito Santo. Deus tem o Espírito Santo para operar dentro da sua vida. Peça a Deus esse poder. Esse poder está disponível para toda a igreja. Eu não me conformo dentro de um evangelho em que eu não experimento aquele poder que Jesus falou que ia acontecer, que Jesus falou que isso ia vir sobre nós. O que é revestimento? É uma veste em cima de outra veste. Nossa primeira veste é a veste da salvação, como foi dito aqui. Nossa segunda veste é a veste do revestimento, é a veste do poder do Espírito Santo. Aleluia. Eu quero crer, irmãos, que vamos operar milagres, que vamos operar maravilhas, que Deus vai começar a dar visão, que Deus vai começar a dar revelação. Tem profeta sentado aqui, tem mulher de Deus sentada aqui, tem gente que vai interpretar as línguas aqui, tem gente que vai receber os dons de revelação. Nós precisamos. Deixa eu dar um recado para a igreja aqui, deixa eu dar um recado para você: se afasta de gente que brinca com as coisas do Espírito Santo, se afasta dessas pessoas que ficam brincando com movimentos de Deus, se afasta desses vídeos de TikTok que pessoas ficam brincando com línguas estranhas. Se aproxime de quem tem temor de Deus, de quem glorifica a Deus, e quem acredita que o Espírito Santo ainda batiza, de quem acredita que o Espírito Santo ainda renova, de quem acredita que o Espírito Santo socorre. E se alguém vier brincar com o Espírito Santo, seja cabra macho para dizer: brinca com outra coisa, brinca com a minha vida, faça piada do que você quiser, mas não fale do Espírito Santo. É interessante, pouco você vê macumbeiro brincando com macumba, pouco você vê macumbeiro brincando com pai de santo, pouco você vê gente brincando com... Tem uns, mas pouco se vê. Quando se fala de crente, irmão, somos os que mais brincam com as coisas de Deus. Foste batizado, quando creste, nós nem ainda sabemos o que é o Espírito Santo. A geração tá chegando, tá vindo um novo tempo. Essa geração precisa conhecer as experiências com Deus. Aleluia. Essa geração precisa conhecer que Deus faz. Essa geração precisa conhecer que Deus é aquele que dá experiência radicais. Meus irmãos, um dia perguntaram a Benny Hinn. Benny Hinn, ele é o autor do livro Bom Dia, Espírito Santo. Fala comigo: boa noite, Espírito Santo. Ele um dia disse o seguinte: que quem inspirou o ministério dele foi uma mulher chamada Kathryn Kuhlman. E um dia ele foi num culto onde a Kathryn Kuhlman estava pregando. E ele nunca tinha ouvido uma pregação como aquela. A Kathryn Kuhlman falava: por favor, não entristeça o Espírito Santo. Por favor, não fale mal do Espírito Santo. Por favor, não toquem no Espírito Santo. Ele é meu amado. Ele é o que cuida de mim. Benny Hinn, ele toma aquela mulher como inspiração, porque ninguém tinha se envolvido tanto na experiência dele com o Espírito Santo como aquela mulher.
ele passou a ver o Espírito Santo como a Bíblia diz, uma pessoa. Fala comigo, uma pessoa. Eu pergunto à igreja, onde você acha que o Espírito Santo está agora? Ele está aqui, ó. Dentro do crente. E ele não deseja estar só dentro do crente. Ele deseja se manifestar para o crente. Abaixa a tua cabeça aí. Vamos fazer uma oração para o Espírito Santo? Eu posso antes te dizer como é que Davi e outras pessoas faziam os salmos? Os salmos eram letras espontâneas. Fala comigo, espontâneas. Eles iam para a presença de Deus e começavam a escrever ali mesmo. Toda aquela expressão de amor que eles precisavam dizer para Deus. E Davi, o que fez mais salmos, o que escreveu mais salmos, ele era espontâneo. Ele escrevia aquelas palavras lindas para o Espírito Santo. E por que a gente não pode fazer isso aqui agora? E por que a gente não pode orar a Ele e falar, Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, fica conosco. Espírito Santo, faça a sua obra. Espírito Santo, opera em mim. Essa operação, ela começa de dentro para fora. E eu quero crer que o Espírito Santo, ele vai ouvir a tua oração. Ele vai se manifestar de forma linda na sua vida. Sua vida de oração vai mudar. Você que não aguenta orar 10 minutos. Hoje aconteceu uma coisa linda. Eu fui levar o Dani para jogar bola. Quando eu cheguei em casa, eu senti algo. Eu abri a porta do quarto. A Thalita estava chorando na presença do Espírito Santo. Eu imediatamente fechei a porta e falei, Daniel, não incomode a Thalita. Ela está falando com o Espírito Santo. Ela está chorando diante do Espírito Santo. E o que precisamos é crer que Ele existe. É crer que Ele é uma pessoa. E é crer que Ele está aqui nessa noite. E sereis batizados no Espírito Santo. Eu vou dar aí alguns segundos para você orar para Ele. Eu não quero que você peça nada. Diga algumas palavras para Ele. Diga o quanto Ele é importante na sua vida. O quanto você precisa dEle aqui nessa noite. Continue orando. Atos capítulo 10, verso 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos eles. Meu Deus do céu. Imagina o Espírito de Deus fazendo isso. Ele caindo na sua mente agora. Deus está me revelando aqui um rio sobre a Ebenezer. Deus está me revelando esse rio descendo sobre a tua vida. Deus está me revelando esse rio descendo sobre a tua existência.